Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a parte da tabela hash, a gente vai ver como implementar uma tabela hash, tá? Então, nossa tabela hash aqui, ela vai utilizar uma estrutura similar à da lista sequencial estática. Então, eu vou usar um array, tá? Simplesmente para armazenar os elementos que eu guardar dentro dessa tabela hash. Bom, desvantagem de você utilizar essa abordagem é que eu preciso definir, né, o tamanho do array previamente. Isso limita o número de elementos que eu vou poder armazenar dentro da minha tabela. Então, minha tabela vai ser um array, então tem um número pré-definido, fixo, de quantos elementos eu posso colocar aí. Aqui eu estou definindo o meu arquivo tabela hash.h, tá? Defini aqui uma struct aluno, então vou guardar sempre na tabela hash essa estrutura aluno. Tá? Estou definindo aqui um tipo typedef struct hash, então esse hash aqui vai ser como eu vou estar utilizando a minha tabela hash no meu programa principal, tá? Não é isso aqui não, tá? Seria hash.fp, hash asterisco h, por exemplo. Estou definindo aqui algumas funções para manipular a minha tabela hash, tá? Então a função que cria a tabela, dado que eu vou passar o tamanho dessa tabela, okay? Não estou definindo ele tão fixo assim, então o usuário vai ter controle para definir essa tabela, o tamanho dessa tabela. A função que libera a minha tabela hash, tá? Uma função aqui para converter string para um valor, se eu quiser calcular a posição a partir de um string, tá? E eu fiz aqui duas funções de insere e busca, tá? Então, insere e busca sem colisão, tá? E a insere e busca quando faz tratamento de colisão por endereçamento aberto, que a gente vai ver mais para o final desse tópico de tabela hash, tá? Então, só já estou definindo 4 funções de inserção e busca que vão funcionar em cima da mesma estrutura de tabela. Aqui eu tenho então a implementação do arquivo .c, tá? Basicamente eu vou ter a definição da struct hash com um campo quantidade, tá? E o table size, então o tamanho da tabela e a quantidade de elementos que eu já armazenei nela, tá? E aqui um struct aluno, asterisco, asterisco, itens. Então, um ponteiro para ponteiro tipo struct aluno. Tá? Isso vai permitir com que eu crie um vetor, tá? De tamanho table size, onde em cada posição do vetor eu posso guardar o endereço de um elemento que foi armazenado na tabela. Então, ponteiro para ponteiro. Um ponteiro eu crio o vetor, outro ponteiro serve para guardar um endereço. Tá? Então, por questões de desempenho, a nossa tabela hash vai sempre armazenar o endereço para a estrutura que contém os dados do aluno. Tá? Esse tipo de abordagem ele evita gasto excessivo de memória. A princípio você tem um vetor onde todas as posições são null, tá? A minha tabela está vazia. À medida que os elementos são inseridos dentro da tabela, eu vou fazendo a alocação daquele único elemento, tá? Então, tabela vazia, todos os elementos, todas as posições apontam para null. Inserir alguém, vou lá naquela posição da tabela onde vai ser inserido aquele elemento, aloco os passos só para aquela posição. Tá? Então, gerencia muito melhor a memória. Tá? Bom, essa é a definição do tipo da tabela. Na próxima aula a gente vê como implementar as funções de criação e liberação dela. Até lá!